Olá, tudo bem com vocês? Essa é a nossa última videoaula sobre o Scrum e nela nós vamos enfocar o sprint, mais precisamente a sua execução e o seu encerramento. Feito o planejamento do sprint, a gente começa a sua execução, uma sequência de dias dentro da janela que foi definida. E aí, diariamente, a gente vai do cerimonial executar o daily meeting e nós vamos usar 3 artefatos: o backlog, desta vez do sprint, o burn-down chart e o quadro de ferramentas, que são 2 formas de acompanhamento. Então, dentro dos times que são autogerenciáveis, a gente não tem uma atribuição de tarefas. Cada um, dentro das suas capacidades, vai pegar aquelas tarefas nas quais ele acha que ele pode ajudar. Então, dado esse backlog de sprint aqui, no primeiro dia se distribui essas tarefas. E o que acontece ao final do dia é que a gente, ao ter executado essas tarefas, consegue enxergar uma nova visão. Então, por exemplo, eu estimei aqui que tinha 8 horas, eu trabalhei 4 horas nessa tarefa e faltam mais 4 para completar a minha tarefa. Contudo, essa aqui que tinha um planejamento de 10 horas, eu trabalhei 6 e eu descobri que é mais trabalho do que eu pensava. Então, eu atualizei, disse, olha, para completar isso, eu estimo que são mais 6 horas. Ao contrário, essa aqui eu tinha planejado que era 4, levou um pouquinho menos de tempo e ela está pronta. E como eu disse, às vezes, e isso acontece porque ninguém é infalível, acontecem inclusive tarefas que eu não tinha planejado e que foi a execução que me notou a ver, que essas tarefas iam acontecer. Então, quando eu digo que o backlog do sprint ele pode ser modificado, é nesse sentido. Bom, e como que eu acompanho essa execução que é feita pelo time, como um todo, Scrum Master, time de Scrum, com o acompanhamento do cliente presente, o dono do produto, que faz parte do time. Então, eu tenho as reuniões diárias, o quadro de tarefas e o quadro de burnout. A reunião diária é uma reunião que idealmente não deve ultrapassar 15 minutos, ela é diária e todos os comprometidos com o sprint falam. E vamos lembrar quem são os comprometidos: o dono do produto, o Scrum Master e o time de Scrum. E ela é para ser rápida e dinâmica. E essa reunião é uma reunião de visibilidade e comprometimento, e por isso ela é estruturada em termos de 3 perguntas. Desde a última reunião, o que é que você fez? Até a próxima reunião, o que você vai fazer? E se tem alguma coisa que está lhe impedindo de avançar. Quando você diz o que você fez, você diz: eu me comprometi a fazer isso ontem e eu fiz, ou eu tive tal problema, ou ficou pior do que eu imaginei. Quando você diz o que você vai fazer, você está dando ciência e visibilidade e o seu compromisso para o dia seguinte. E quando você relata algum tipo de impedimento, você está sinalizando que você tem alguns problemas e fora da reunião se pode abordar qual é a melhor estratégia para resolver esses problemas, você está dando visibilidade a essas dificuldades. O objetivo não é dar status para o Scrum Master, não é relatar lá para um gerente de projeto, é um compromisso que você está estabelecendo com as pessoas do time. Então, os benefícios são a visibilidade, a integração dos membros da equipe que ficam cientes do que os outros estão fazendo, a identificação de problemas que estão acontecendo, mas não se deve dar a solução durante a reunião, senão ela fica interminável. O compartilhamento de conhecimento, o progresso que é medido continuamente e com isso se minimiza riscos e se minimiza tempo passando em reuniões. Ela se chama reunião de pé para que ela seja rápida. Eu costumo brincar, eu fazia essas reuniões de pé, no que as pessoas sentam, elas se sentem confortáveis e elas começam a relatar mais lentamente as coisas. Então, eu realmente, na minha experiência profissional, eu fazia as pessoas ficarem de pé. E tinha uma época que a gente usava a cafeteria da empresa
tinha uma área externa muito bonitinha, a gente fazia do lado de fora, e começou a entrar o inverno e a gente continuava a fazer lá. As pessoas sentiam frio e elas queriam rapidamente entrar, então ia bem rapidinho. Tem algumas dinâmicas que o pessoal fala, né, que se faz, por exemplo, fazendo uma prancha de abdominal ou segurando alguma coisa que está muito quente ou muito fria, justamente para que as pessoas não relatem nada de forma muito detalhada. É compromisso e visibilidade. E isso porque a forma mais eficiente e efetiva de passar informação para dentro do time é conversar face a face. O quadro de tarefas, ele pode parecer com um Kanban, tá? Mas na verdade agora a gente tem que lembrar que a gente tem toda uma entrada que a gente consegue controlar, né? Então a gente tem aqui o nosso backlog de histórias que tem que ser implementadas e que são um conjunto de tarefas a serem executadas. E aí então o que a gente tem que fazer? Essas tarefas vão ser executadas em diferentes etapas do processo, elas vão tendo terminadas, mas é importante eu ter essa visibilidade entre a história e as suas diferentes tarefas, porque quando eu tiver que tomar decisões difíceis sobre nós não vamos conseguir fazer tudo o que eu faço, a gente vai ter que fazer a história, entregar a história como um todo. Né? Então não adianta fazer 90% de todas as histórias, a gente tem que fazer 100% de cada uma das histórias consideradas como prontas. E essa é mais uma razão para que a gente converta a história em coisas menores e que a gente vai tendo visibilidade daquilo que tem que ser feito e como a equipe pode se comportar para contribuir no desenvolvimento dessa história. Esse quadro de tarefas, ele cumpre a sua missão quando ninguém do time reclama que tem que ser usado, então ele é simples o suficiente para saber o que eu tenho que fazer para entregar histórias. Quando as reuniões diárias podem ser realizadas com base nele e na frente dele, de tal forma que eu ontem disse que ia fazer isso e hoje eu terminei. Ou hoje estou bloqueado, ou hoje vou continuar fazendo porque ela é mais complexa do que era. Ele é atualizado por todos regularmente, isso é muito importante. Na minha experiência pessoal, quando a gente adotou isso, levou uns 3 sprints até que toda a equipe se acostumasse de reduzir ou deixar visível quantas horas ela estimava para a conclusão da tarefa, para que a gente pudesse ter uma previsibilidade do que ia ser entregue ou não. Tinha alguns membros da equipe que gostavam de passar do todo, por exemplo, 8 horas para o 0. E se tinham várias tarefas, eles só passavam da tarefa com 8, mais a tarefa com 8, mais a tarefa com 4, para o 0 de todas elas, quando tudo junto estava pronto. Ou seja, eles iam desenvolvendo as tarefas, mas só atualizavam como uma história. Então, é muito importante a gente ter essa visibilidade diária de, olha, na minha opinião, ainda falta tanto. Meu planejamento continua como a gente pensou, o meu planejamento é que está mais difícil do que eu pensei, o meu planejamento, a minha visibilidade hoje é que isso vai mais rápido do que eu tinha imaginado antes. Ele é atualizado, então, regularmente por essas razões. Esse quadro tem que passar pelo chamado teste de usabilidade instantâneo, ou seja, qualquer um que passa no corredor entende o suficiente sem que eu precise explicar. As pessoas não relacionadas, inclusive, mostram interesse sobre isso, e isso pessoalmente aconteceu comigo, né? Os gerentes superiores e os gerentes sêniores, né, olham para o quadro, olha só como meu time está trabalhando e avançando.
Uma outra ferramenta muito importante é o gráfico de queima de esforço. E ele pode ser usado para várias unidades de tempo. A gente pode fazer gráfico de queima de esforço de release, gráfico de queima de esforço de produto, gráfico de queima de esforço de um monte de coisa. Aqui ele está sendo usado como gráfico de queima de esforço durante todos os dias da minha sprint. Então, na unidade de tempo que eu estiver colocando aqui, eu vou colocar cada um dos meus dias, que é a minha sprint, né? Os dias úteis colocados aqui. Aqui eu vou colocar a minha unidade na qual eu estou medindo. Então, por exemplo, se eu estimei em horas, eu vou queimar horas. Se eu estimei pontos, eu vou queimar pontos. E diariamente eu vou pegar aquilo que eu tenho dentro do meu backlog de produto e vou dizer o que é que falta a queimar. Isso é bem importante. Então, frequentemente, embora algumas pessoas critiquem, eu tenho uma linha base que é o que eu planejei que eu ia queimar todo dia. E eu tenho uma outra linha que me mostra o que é que me falta para queimar. Tem gente que ainda coloca de um outro jeito aquilo que eu queimei, mas o importante é o que é que falta para terminar. Então, a gente tem coisas a serem realizadas e um planejamento só para mostrar o que eu tinha planejado para ver essa diferença. E daí a importância de que isso seja compartilhado com o time e que todo mundo mantenha o backlog de sprint atualizado. Então, basicamente, no primeiro dia eu tinha essas unidades colocadas para cada uma dessas tarefas, né? Então, eu tenho aqui todos os dias que estão colocados, todas as horas que eu tenho que queimar. No primeiro dia, eu somei esse ponto aqui e antes de eu começar o primeiro dia, eu tinha mais ou menos 50 horas para queimar. No segundo dia, eu fiz as tarefas que eu tinha e das 8 para a primeira tarefa ali sobraram 4, das 16 ainda sobraram 12, das 8 sobrou 16, porque era muito mais complexo, por exemplo. E na última tarefa, que tinha 12, eu já terminei. Então, eu somo novamente todas essas minhas tarefas e vejo que o que falta queimar nesse momento são 30 horas. E assim eu vou fazendo para cada um dos meus dias, vou somando e vou posicionando até que eu vejo o que eu consigo entregar e com perto de todo o esforço que eu tinha que ter feito. Esse gráfico de queima de esforço, ele é ótimo porque ele não permite mentir. Ele não dá nenhuma solução, mas ele vai mostrar o progresso. Com base no progresso, eu vou entender os problemas que eu estou tendo e vou me perguntar qual é a melhor forma de resolver isso aí. Vou conseguir entregar o que é que eu faço. Dou um ligeirão, falo com o cliente, botamos todo mundo num war room, porque ele só mostra problemas que eu possa ter. Então, por exemplo, aqui eu estava indo de acordo com o planejamento, daqui a pouco pulou para cima. Provavelmente alguma tarefa nova apareceu ou alguma das tarefas existentes se revelou muito mais complicada. Eu continuei vencendo as dificuldades, mas eu estou acima daquilo que eu achava que eu tinha para queimar até o final. E isso aí vai evoluir, possivelmente vai ir para cá, depois vai para lá. E quando eu chegar nesse ponto aqui, onde eu não vou conseguir cumprir tudo, eu vou ter que tomar uma decisão. O que eu faço? Entrego menos histórias, pago hora extra, converso sobre o que é prioritário. Não sei a resposta, mas eu tenho um elemento que está me avisando aqui o que eu devo fazer. E aí, essa ferramenta é muito legal porque eu posso também fazer um burn down daquilo que eu consegui entregar e comparar isso com a capacidade que eu achava. Tem muito gerente de projeto que diz assim, o cara trabalha 8 horas por dia, então vamos imaginar que durante 2 horas ele responde e-mail, atende telefone, faz coisas periféricas, mas para o trabalho, quando ele se concentra, ele entrega o equivalente a 6 horas diárias. Eu tenho 5 pessoas na minha equipe, então eu tenho 30 horas por semana. O meu sprint são de 2 semanas, então eu tenho 60
horas lá para produzir. E ele pode descobrir, e isso pessoalmente aconteceu comigo, que as pessoas não estão na velocidade de 6 horas por dia. Talvez porque elas façam mais coisas que não têm visibilidade, talvez porque a gente gaste mais tempo em reunião do que a gente acha que está passando, não se sabe, né? Isso pessoalmente aconteceu comigo, onde iniciei um planejamento com 6 horas e descobri que a nossa velocidade era 4,8. Né? Quando a gente olha aquilo que a gente entregou, né? Efetivamente é o equivalente a essas horas, e olha o que se estimou, o que se gastou de tempo fazendo aquelas coisas, a gente descobriu que o nosso tempo era menor, né? E aí, o que a gente pode fazer? Bom, a gente vai medindo, eu consegui entregar essas horas aqui, ou essas unidades no próximo sprint, essas aqui. E o que é esse aumento de entrega aqui, ou esse aumento de velocidade a cada uma dessas etapas? Significa talvez que eu vá adquirindo uma nova forma de trabalhar para ter uma produtividade maior, que eu entenda melhor da tecnologia, então eu gasto menos tempo estudando, que eu entenda mais do produto, então eu consigo entender mais rapidamente o que aquilo significa, né? Então, de alguma forma, eu melhorei o processo. E o que isso significa também é que, bom, nem sempre eu vou ter que trabalhar em velocidade máxima, né? Mas eu tenho algum tipo de estimativa que eu posso dizer, quando eu pensar na minha capacidade, na verdade, essa capacidade de produzir, considerando o tamanho da minha equipe. E aí eu posso usar algum tipo de média, tá? Eu posso usar, por exemplo, a média dos últimos N sprints, tá? Ou então eu posso usar a média da minha pior velocidade. E cada uma vai indicar uma velocidade diferente que vai influenciar na minha próxima interação. O que não adianta imaginar é que eu pensava em entregar 40, entreguei 20, que na próxima, se o pessoal se esforçar, ele vai continuar entregando 40. Né? Isso é irreal. Então, o que a gente aprende dessas ferramentas é que os processos ágeis têm que manter um desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um passo constante. E esse passo constante vem de uma visibilidade daquilo que a gente faz e uma visibilidade daquilo que a gente pode fazer melhor e de um compromisso com isso. Então, falando do fechamento do sprint, então, o nosso compromisso é entregar um incremento potencialmente operacional, ele até pode ir para a produção, mas o prazo é sagrado. O que pode acontecer é a gente entregar menos do que a gente prometeu. E aí não vale, abre aspas, roubar, né? Aí eu digo para o cliente que está tudo pronto, mas eu dou um jeito de postergar e só mostrar para ele na minha reunião de revisão, dou uma enrolada lá para ela só acontecer daqui uma semana e ganho 7 dias para resolver os problemas. Isso já deixa organizado antes, não entregou. O que a gente vai fazer? A gente vai aprender a não se comprometer no próximo sprint e entregar mais do que a gente é capaz de fazer. Então, os instrumentos aqui são a revisão, que é o elemento para mostrar para o cliente, e a retrospectiva. Em relação à revisão, né, o que a gente vai fazer é mostrar, tipicamente através de um demo, como é que o produto está evoluindo. É alguma coisa bem informal, a gente não tem que gastar uma semana preparando essa demonstração. E agora a gente pode convidar todo mundo, tá? Não somente os porcos, né, os envolvidos, mas também diferentes stakeholders para a gente mostrar essa evolução e possivelmente até conseguir um envolvimento maior. E tem que se lembrar que a maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega rápida e contínua com valor agregado. Então, o objetivo aqui é ir mostrando o valor que a gente está agregando, né? E a gente, eventualmente, como resultado dessas reuniões, acolher mudanças nos requisitos, se isso não estiver dentro da escala de agregar valor que a gente percebe através dessas reuniões. Quanto à retrospectiva, é uma reunião com o time.
Ela é tipicamente de 15 a 30 minutos, ela é feita após a conclusão de cada sprint e normalmente todos os comprometidos vão participar, inclusive o Product Owner. Há algumas empresas que num primeiro momento não querem se expor, então elas começam essas reuniões só discutindo internamente, né, com o time de software, o que aconteceu e como pode melhorar, e envolver o Product Owner quando estiver um pouquinho mais azeitada a relação, mas tipicamente é com todo mundo. E é uma questão de aprendizado organizacional. Não é uma execração pública, não é um conjunto de dedos apontados para ninguém, é um compromisso do time em melhorar. E a gente não consegue melhorar tudo de uma vez só. Então, novamente, é sobre compromisso. A premissa importante aqui é que não importa aquilo que a gente vai descobrir, quando a gente olha para trás, a gente entende que todo mundo, com o conhecimento que tinham, na situação que estavam, com as habilidades e competências que tinham, diante do conhecimento que eles tinham, fizeram o melhor trabalho que podiam. Ao final do sprint, pode ser que eles tenham mais habilidade do que quando eles começaram, que eles conheçam mais do que eles conheciam, mas naquele momento, né, mediante o conhecimento e a situação, fizeram o seu melhor. Só que para fazer o seu melhor, tem que saber o que fazer para saber se podia ou não fazer melhor. Então, a reunião de retrospectiva, ela tem muitos formatos, tá? Então, dependendo do estágio do time, do objetivo, se as pessoas se conhecem, há quanto tempo elas fazem isso. O formato mais conhecido, essas discussões, para a gente reconhecer o que tem de problemas e parar de fazer, reconhecer o que tem de mérito e continuar a fazer. E dado que a gente tem alguns problemas que a gente quer resolver, elencar algumas medidas que a gente pode começar a fazer para ser mais produtivo. Em resumo, então, o Scrum é um framework gerencial, ele é muito popular, ele é focado em compromisso, entrega, acomodação de mudanças e comportamento das pessoas. Ele tem muitos graus de liberdade e isso pode ajudar ou dificultar a adoção. Então, o meu conselho, sempre se lembram do porquê de cada uma das práticas. As práticas podem ser adotadas em isolado, por exemplo, na minha experiência profissional, eu assumi um compromisso com entrega, tendo a permissão de fazer apenas as reuniões diárias, e só as reuniões diárias deram muita visibilidade. E só um ano depois que a gente conseguiu implementar outras coisas do Scrum. Contudo, cuidado com o Scrum But. O que é o Scrum But? O que é o Scrum But? É aplicar um Scrum, mas nem tanto. Então, quando a gente esquece do porquê que determinadas coisas são assim no framework, a gente pode ter alguns problemas. Então, alguns buts que são muito comuns. Eu faço Scrum, mas eu não tenho um PO. Esse provavelmente é o mais comum por aquela razão que eu mencionei para vocês, né? Esse papel é muito difícil, frequentemente o negócio não quer ceder uma pessoa para fazer isso e muitas vezes a gente tem um analista antigo desempenhando esse papel interno para a equipe. Já ajuda bastante a equipe a se organizar, tá? Mas ele não representa o negócio. E aí, quando a gente não tem o cliente presente, a gente não consegue identificar prioridades, a gente não consegue identificar valor, a gente não tem uma resposta rápida do negócio para impedimentos, então tem todo um conjunto de problemas. Cliente e equipe trabalhando diariamente para entregar. Vamos lembrar do princípio ágil. Também vi gente que não tem Scrum Master, tá? Mas aí ninguém é responsável por ninguém, né? Cada um faz o que faz, cada um fica lá na sua e não tem aquele cão pastor agrupando as ovelhas, né? E afastando os lobos quando é necessário.
A outra coisa muito comum é a equipe não dedicada. São caras que trabalham 2 horas num projeto, 2 horas no outro, 2 horas no outro. Então, eles estão frequentemente chaveando de contexto. E por causa disso, pode ser que a velocidade seja afetada. Outra coisa que a gente observa frequentemente é alguém alocando tarefa. Então, um cara não é proativo, ele não se sente parte responsável comprometido dessas tarefas. Também outras coisas em relação ao ciclo, né? Eu faço um sprint, mas eu não tenho um incremento palpável ao usuário. É só para dizer que eu atingi um milestone, mas que eu não posso demonstrar um progresso frequente. O outro é, eu defino o tempo que eu quero, o que eu quero chegar, mas eu não vou determinar um tempo fixo para isso. E qual é o problema? Eu não consigo determinar a minha capacidade, a minha velocidade. Eu estou sempre tentando correr atrás daquele incremento. Então, enquanto eu não enfrentar o grande vilão, que é entender a minha velocidade, ver o meu problema, para começar a discutir saídas, né? Eu vou ficar com essa sensação sempre de que eu consigo, mas não tenho certeza, né? E aí eu fico usando truques para ganhar tempo. Outra coisa que é bastante comum é fazer todos os rituais, produzir todos os artefatos, mas fazer só porque o Scrum diz que tem que fazer, né? E aquilo não agrega para aquela organização aquele valor. Então, a gente já tem vários relatos, né, de pessoas que comentaram o quanto que determinados elementos de planejamento não ajudavam, o quanto que as reuniões diárias com toda a equipe talvez não ajudaram e como que elas fizeram para atingir o mesmo princípio sem necessariamente esse ritual. E tem algumas coisas, né, que a gente continua fazendo a mesma coisa que a gente fazia, só que a gente dá uns nomes mais modernos. Então, eu mesma já participei de algumas situações em que a gente tinha, abre aspas, sprint de uma semana, e nesse sprint de uma semana só se dava status. A gente não sabia o que o outro ia fazer, não sabia como ia fazer, a gente só se encontrava na semana seguinte, dava o nome de sprint, sem ter um comprometimento com entrega, sem discutir os problemas para a gente ser mais produtiva, sem entender com exatidão quais eram as nossas tarefas e os nossos compromissos. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Outros nomes modernos é aquela reunião de manhã, né, que a gente faz de, abre aspas, alinhamento e que a gente chama de stand-up ou reunião diária, e a gente passa umas 2 horas ali discutindo para todo mundo, só que às vezes aqueles problemas são super específicos de 2 ou 3 pessoas e a gente está empatando o tempo das outras pessoas em relação a isso. Então aqui a gente tem algumas referências para quem quiser saber mais. O que eu mais gosto desse material é o material do Mike Cohn, onde ele detalha um pouco mais sobre as histórias de usuário e suas propriedades e sobre a estimativa e o planejamento. Além disso, a gente tem o livro original do Ken Schwaber. Pessoalmente, eu não gosto muito dele. E nós temos o Scrum Guide, que vai simplesmente falar de todas as rotinas do Scrum. E, finalmente, a gente tem esse livro bem interessante sobre retrospectiva da Esther Derby e da Diana Larson. E aqui algumas referências informais, entre eles eu gosto muito do blog do Mike Cohn, que tem a empresa Mountain Goat Software, e o Jorge Aldi, nossa prata da casa aqui no Rio Grande do Sul, que tem o Beabá do Scrum, com muitas ideias disruptivas.